Salve, salve, galera! Vamos dar início aqui à nossa aula de número 41, tá certo? Do nosso curso de Física Básica. Física para aquelas pessoas que têm maior dificuldade nessa disciplina tão importante para o ensino médio, mas que causa tanto desconforto na maioria dos alunos. Então, lembre-se, esse curso aqui, ele tem uma linguagem mais simples. A gente já está na aula de número 41 e quem vem acompanhando sabe que a gente tenta, ao máximo, ser bem leve nas informações, sem deixar de ser preciso, cirúrgico e tornando a aula importante, porém com uma linguagem mais simples, tá bom? A gente vai começar sobre campo elétrico, tá? A gente vai dar noção de campo elétrico. Para isso é importante você ter noção de campo como um todo. Qual a principal ideia para entender o que é um campo? Um campo, pense na Terra, tá certo? A Terra, ela gera ao seu redor uma região de influência, tá? Chamada de campo gravitacional. A Terra modifica o espaço ao seu redor, criando o que a gente chama de campo gravitacional, tá? Fazendo com que, através desse campo, ela consiga, por exemplo, puxar um corpo como esse. Ela só consegue por causa disso, porque ela age com uma força capaz de puxar esse corpo. Bom, campo elétrico é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que o campo elétrico é uma região do espaço modificado pela presença de uma carga elétrica, ok? Mas o campo elétrico consegue produzir forças de atração e de repulsão, tá? Mas não deixa de ter a mesma ideia de região do espaço modificada pela presença de alguma coisa. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma carguinha, tá? Vou pegar aqui uma carga. Uma carguinha Q. E vamos imaginar que toda essa partezinha branca do slide era uma parte que era inerte eletricamente, era uma região do espaço que era inerte eletricamente. E quando tu colocou uma carga aí, essa carga modificou esse espaço. Essa carga energizou esse espaço, tá certo? Ela alterou as características elétricas desse espaço. Imagine que antes, se passasse por aqui, por exemplo, algum elétron por aqui, imagine que antes dessa carguinha entrar, passasse por aqui algum elétron. Esse elétron passaria por aqui, se não existisse essa carguinha que eu coloquei agora, e nada sofreria. Tá? Agora, com a presença dessa carguinha vermelha, por ela ter modificado o espaço, na hora que esse elétron passar, tá certo? Na hora que o elétron passar, devido à presença dessa outra carga, esse elétron será puxado por essa carga. Essa carga vai puxar esse elétron porque ela criou nessa região um campo elétrico. Então, toda vez que há uma atuação à distância, você tem um corpo eletrizado que consegue atrair outros corpos. Acredite, ele está conseguindo atrair esses outros corpos, porque esses corpos entraram no campo elétrico dele. Imagine um ímã. Um ímã cria um campo magnético. Se você pensar no ímã, o ímã pega pedacinhos de ferro que estão próximos a ele e puxa. Por quê? Porque esses pedacinhos de ferro estão dentro do campo magnético criado por esse ímã. Então, isso é um campo elétrico que pode ser calculado da seguinte maneira. Eu pego a distância. Isso aqui é um ponto qualquer. Ponto do espaço que foi modificado a uma certa distância, e eu consigo calcular o valor do campo elétrico nesse ponto. Calculo, E é o campo elétrico, K é uma constante, módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, esse Ezinho aqui é exatamente o meu campo elétrico. Prof, essa ideia, ela é sempre dessa forma que inclusive quando você pensa em termos de Enem, é exatamente assim. O Enem colocou uma questão uma vez
tá? De uma lâmpada que era acesa quando estava próxima de um corpo carregado. E essa lâmpada era acesa quando estava próxima desse corpo carregado, porque essa lâmpada entrava no campo elétrico desse corpo carregado, e o campo elétrico, ele é dotado de energia. Aí essa lâmpada acendia. O Enem colocou uma vez uma questãozinha do cara pegava um pente, atritava o pente ficava eletrizado, e esse pente conseguia atrair pedacinhos de papel. E ele perguntava por que esses pedacinhos de papel eram atraídos por esse pente. Porque esse pente, ao ser eletrizado, adquiriu carga elétrica. Ao ter carga elétrica, consegue gerar um campo elétrico, e o campo elétrico produz forças de atração e forças de repulsão. Então, dessa forma, a gente calcula o campo elétrico criado por um corpo em um determinado ponto. E aí existe a relação da força e do campo. Relação força-campo. Como é que é essa relação, prof? É assim. F é igual a Q em módulo vezes E. Prof, tu pode explicar isso aí? Lógico que eu posso. Essa é a nossa função. Lembrando que é um curso de física básica. Quem é essa força? Essa força aqui, essa forcinha daqui, é a força que essa carga recebe quando entra no campo elétrico criado por essa carga aqui. Ah, prof, essa carguinha, então, não é a carga que gera o campo, não, né? Não. Essa carga ela é chamada de carga de prova. Carga intrusa. Isso aqui é o campo elétrico gerado por outra carga. E F é a força elétrica que a carga de prova sofre ao penetrar no campo gerado pela outra carga, que é a Qzão. Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos assim. É como se essas carguinhas, vamos pensar no campo gravitacional, tá? É como se essas carguinhas fôssemos nós, que estamos dentro do campo gravitacional criado por um corpo maior que é a Terra. Então, a Terra cria um campo gravitacional e nós entramos no campo gravitacional criado pela Terra. E aí nós sofremos uma força gravitacional. É como se esse corpinho aqui fosse a carguinha de prova que está dentro do campo gravitacional criado pela Terra. Então, ele vai receber uma força. Ele está dentro do campo gravitacional criado pela Terra. Aqui é a mesma história. Essa carguinha pequenininha é como se ela fosse colocada nesse ponto aqui, ó. É como se ela fosse colocada nesse ponto. É como se tu chegasse e colocasse essa carguinha nesse ponto. Tu colocasse ela aqui. Pronto. Quando tu colocar nesse ponto, ela vai sofrer a ação desse campo e vai receber essa força daqui. Tranquilo? Então, essa é a nossa aula inicial sobre campo elétrico. É a parte escalar, a parte mais básica. Na aula de número 42, que você vai ter que assistir, a gente vai conversar sobre a parte vetorial do campo elétrico. É mais chatinho, mas a gente tem umas técnicas legais para fazer você entender, tá bom?
Grande beijo no seu coração, até a próxima aula. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, indicar para os seus amigos, tá certo? E curtir o nosso vídeo. Tchau, tchau. Aquele abraço.